Boa noite. Nós estamos na sexta semana da série Trabalho, Lazer e Prazer, sexta e última, e nós queremos então falar nessa noite, como o pastor Rafael já falou, sobre desfrutar e descansar. Esse é o nosso tema específico na noite de hoje. Para quem tem nos acompanhado, é mais fácil talvez perceber algumas coisas, mas a gente também quer fazer uma pequena recapitulação daquilo que a gente foi trazendo ao longo dessas semanas. A série foi inspirada a partir de um livro chamado Formigas, de William Douglas e Davi Lago, e a gente falou então nessas 5 semanas, é uma recapitulação breve, então eu não vou lembrar de tudo, mas se você ficar curioso por algum dos motivos, algum dos temas, procure lá e os vídeos estão postos a partir do Face ou do site da comunidade ou do canal do YouTube, você os encontra. Nós falamos sobre como as formigas trabalham com dedicação, nós falamos como elas trabalham em equipe, nós falamos como elas concluem os trabalhos, nós falamos que elas não desperdiçam recursos, nós falamos que elas são muito organizadas naquilo que elas fazem. E eu tenho a impressão que nessas semanas todas, muitas pistas já foram dadas a respeito do lazer e do prazer. E nós não tivemos nenhuma palestra, nenhuma pregação especificamente sobre isso. Mas nós falamos de como isso acontece, por exemplo, nas diferentes gerações. Geração dos mais antigos, que preferem tirar um tempo maior de férias, que preferem deixar o prazer e o lazer talvez lá para o final da sua vida, na aposentadoria. E as gerações mais novas que de repente trabalham por um certo período e de repente elas dizem: nós vamos passar um tempo na Austrália estudando inglês. Estou dando um exemplo só disso. As gerações elas reagem diferente em relação a como o trabalho e o lazer se encaixam a partir do trabalho. E também por isso a gente não vai ter uma pregação específica sobre isso, dizendo é assim que você deve fazer. Para você ter lazer de verdade, é assim que se faz. Até porque entre nós 3 pastores provavelmente vai ter diferença nesse assunto. Não vou falar de novo das gerações, até porque o William não está hoje para se defender disso. Então não vou falar disso hoje. Nosso assunto hoje então é desfrutar e descansar. Isso, agora está funcionando. 2 manchetes dessa semana, falando do descanso. Eu li na sexta-feira, eu não assisti o jogo, mas li na sexta-feira de manhã, num dos jornais eletrônicos, em 2 na verdade, que diziam assim: suspenso, Neymar é liberado da seleção e deverá descansar. No outro jornal dizia assim: Tite libera Neymar, mas exige descanso. Quem acompanha um pouquinho da vida do Neymar, só pelos noticiários esportivos, eu não estou falando daqueles sites especializados em fofocas ou qualquer coisa assim. Quem acompanha um pouquinho da rotina dele, entende porque ele precisa dessa recomendação expressa. Alguém tem que dizer para ele: cara, está passando dos limites. E o técnico da seleção fez isso. O dicionário vai definir descansar assim: livrar-se do cansaço e da fadiga, acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupações e, por último, morrer. Você deve ter ouvido a frase já, de repente alguém que lutou com alguma doença e alguém vem e diz para consolar aquela pessoa que está envolvida naquele processo de luto: deixa assim, fulano descansou. Não é assim que se fala? A gente quer falar do descanso como algo que é necessário na nossa vida e na nossa rotina. Também existem aqueles que não cansam. Não cansam porque fazem pouca coisa ou não fazem nada.
Eu tenho uma frase que eu vi semana passada, de Robert Charles Bentley. Ele é um humorista já falecido em 1970 e poucos. E ele disse assim certa vez: adoro o trabalho. Sou capaz de ficar horas simplesmente olhando para ele. Vou repetir. Adoro o trabalho. Sou capaz de ficar horas simplesmente olhando para ele. Se é verdade que descansar significa essas coisas, ela é uma necessidade nossa porque nós cansamos. Se nós não cansássemos, não teria necessidade da gente descansar. O nosso cansaço, ele acontece porque a gente acaba acumulando coisas, e a gente também falou um pouquinho disso já. Como de repente a gente consegue assumir para a gente tantas coisas que a gente não dá conta dessa demanda para a qual a gente disse sim, eu vou fazer isso. E a gente cansa. O cansaço acontece porque nós ultrapassamos. Nós fomos além daquilo que é o nosso limite. Seja físico, seja emocional, seja intelectual. Nós cansamos porque nós vamos além da capacidade que nós temos para determinadas coisas. Uma palavra que também acontece nesse contexto, e a gente usa ela de vez em quando. A gente diz que está estressado, porque a gente não está mais dando conta disso. Nosso cansaço vem porque nós passamos de um limite que é saudável e que não nos prejudicaria. Nós precisamos descansar porque, como seres humanos, nós temos uma certa dificuldade com limites, não é assim? Quando a gente ouve de leis, a gente já fica pensando, estou generalizando isso, talvez não seja assim contigo. Quando a gente ouve de uma nova lei, a gente já fica pensando, como a gente pode fazer para não ser pego infringindo essa lei? A gente não lida bem com os limites. A gente precisa de limites porque eles preservam a nossa vida. E nós falamos também disso quando da série dos mandamentos. Nós precisamos de limites, porque nós ultrapassamos, e o cansaço é fruto disso. John Piper, um autor que de vez em quando nós temos citado, ele certa vez ele disse que estava pensando sobre uma teologia do sono. E ele disse que ele estava procurando por que o ser humano precisa dormir. E ele diz assim: por que Deus planejou que dormimos 1/3 de nossa vida? Pense nisso. 1/3 da nossa vida gasto como uma pessoa morta. E eu sei que tem alguns pensando que gastam mais do que 1/3, porque dormem mais do que as 8 horas diárias. Pense em todas as coisas que deixamos de fazer e que poderiam ter sido feitas se Deus não tivesse idealizado que precisássemos dormir. Não há dúvida de que Ele poderia nos ter criado sem a necessidade do sono. E como isso seria admirável, todas as pessoas poderiam dedicar-se às suas carreiras, elas poderiam dedicar-se às suas famílias e não se sentiriam cansadas. Por que Deus imaginou o sono? Se Ele nunca dorme, o sono é instrumento da parte de Deus para recordar-nos todos os dias que não somos Deus. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Nós dormimos, pois não somos Deus. O sono é uma parábola de que Deus é Deus e de que nós somos apenas homens. Deus não se cansa. Deus não tem limites e por isso Ele não se cansa. Mas o sono e o cansaço, eles também vêm para nos lembrar que nós não damos conta da nossa própria vida. Acho que John Piper chegou perto ao dizer que é uma parábola para que a gente lembre diariamente quem nós somos e de como nós precisamos desse Deus
que se oferece, inclusive como descanso para nós. A preocupação com o descanso já existe no Antigo Testamento. Nós queremos ler esse texto, Êxodo capítulo 23, versículos 10 a 12. Lá no comecinho da tua Bíblia, se você tem a Bíblia de papel, se você tem uma Bíblia eletrônica, é mais fácil de encontrar. Êxodo capítulo 23, versículos 10 a 13, não 10 a 12, desculpem. Diz assim: plantem e colham em suas terras durante 6 anos, mas no 7º ano deixem-na descansar, sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o seu estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes em seus lábios. A preocupação com um dia de descanso existe, e nesse trecho do Êxodo é rememorada ao povo, porque ela está lá nos mandamentos já, dizendo: santifique um dia de descanso. Tem a discussão sobre se é no sábado ou se não é no sábado. A igreja cristã, desde a ressurreição de Jesus, adota o domingo como seu dia de culto, como o dia no qual ela se dedica àquilo que é vontade de Deus, um tempo especial de se reunir com os irmãos, de ouvir a palavra. Outras denominações têm de novo falado do sábado, mas essa nem é a nossa discussão aqui. O Antigo Testamento já se preocupa com um dia de descanso e recomenda que se faça isso, inclusive, com a terra, deixando com que a terra se renove. Eu lembro, quando eu era pequeno, meus avós, ambos trabalhavam na agricultura. Nós já morávamos na cidade, eu cresci na cidade, não trabalhei com a terra, mas eu lembro dos meus avós quando a gente ia passar férias lá, e eu gostava de algumas coisas da lida deles e ajudava como criança, né, sem fazer muita força. Depois que eu cresci, eu não quis mais ajudar. E eu lembro que meu avô, de vez em quando, mudava o lugar onde ele fazia a roça de feijão dele, onde ele fazia a roça de milho, e ele deixava parte da terra dele sem plantação nenhuma. Eu não sei se ele tinha algum conhecimento diferente, se isso era baseado na Bíblia ou que outra informação ele tinha. Mas ele deixava a terra descansar por um certo período. É isso que Deus está recomendando ao seu povo, que eles trabalhem 6 dias, mas que descansem 1. E esse descanso não era apenas não fazer nada, porque o texto diz que era para eles renovarem suas forças. E Israel reconhece que renovar suas forças é na casa de Deus. A recomendação é que todos tenham um dia no qual eles possam renovar as suas forças. O Novo Testamento, ele continua com esta mesma ideia, e ele amplia um pouco a questão. Esse texto nós queremos ler também, Mateus capítulo 11, versículos 28 e seguintes. Dizem assim, Mateus 11, 28 até o versículo 30, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dividir esse pequeno texto em pelo menos 3 ideias. Primeira delas, Jesus faz um convite. Jesus diz: venham a mim. Jesus não diz para que os cansados procurem qualquer outra coisa. Jesus não orienta os cansados a tirar um tempo pescando. Jesus não diz para os cansados ficarem sentados na sua sala assistindo todos os programas esportivos que passam. Esse é o meu caso. Quando eu estou em casa, e tá umas semanas ruins, né? Porque a NFL está transmitindo 5 jogos por domingo. E depois do futebol, o esporte que eu prefiro assistir é o futebol americano. E está sendo uma luta eu não gastar tempo na frente da televisão assistindo isso. Jesus não diz: façam alguma outra coisa, saiam da rotina. Jesus diz: venham a mim. E eu acho que aqui nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade. Nós pensamos, quando nós estamos cansados, em alternativas para descansar. E a gente tenta um monte de coisas. E de repente, mesmo depois de um período de férias, é comum que a gente volte para o primeiro dia de trabalho. E depois daquela nova rotina, a gente de novo conclua no final do dia: estou cansado, preciso de férias novamente. Jesus diz: venham a mim. João capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus critica os mestres da lei, dizendo assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque nelas vocês pensam encontrar vida. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O ser humano tem uma certa dificuldade em correr para o lugar certo. Quando a gente está acuado, quando a gente sente medo, quando a gente talvez sinta cansaço, a gente faz tentativas, mas poucas vezes essa tentativa é de voltar para Deus. Poucas vezes essa tentativa em encontrar descanso, encontra Jesus como lugar no qual nós vamos descansar. Não querem vir a mim. Talvez seja a palavra de Jesus olhando para nós nesta noite. Procuram, mas não vêm a mim. Uma segunda coisa que o texto nos mostra, Jesus dizendo: eu lhes darei descanso. Aos cansados é necessário oferecer descanso, e Jesus faz isso. Quando eu leio esse texto e penso no que Jesus está prometendo, e os ouvintes deles certamente fizeram esse link. Os ouvintes deles conhecem o Antigo Testamento. E quando Jesus diz: venham a mim, porque eu vou dar descanso, qual texto bíblico eles lembram? Vou dar uma pista. É um salmo. Salmo 23, o bom pastor leva as ovelhas para onde? O bom pastor leva as ovelhas para a água de descanso. O bom pastor faz tudo o que é necessário para que as ovelhas repousem em pastos verdejantes. Quando os ouvintes de Jesus ouvem essa palavra, eles fazem esse link, dizendo o que ele está nos prometendo. É aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Se eles gostam disso, se isso muda alguma coisa, eu acho até que não. Eles mais uma vez pensam de novo, é esse sujeito que acha que pode ser Deus. Sem vir a Jesus, não é possível descansar. Esse texto nos diz que Ele é que dá descanso. Sem Jesus, sem vir a Ele, são tentativas que de repente até renovam o nosso fôlego por alguns dias. Nos dão coragem para viver o dia de amanhã. A gente pescou o final de semana todo.
E agora, segunda-feira, pelo menos a parte da manhã, vai ser mais leve. Depois volta. E a gente está na mesma situação de novo. Sem vir a Jesus, não tem possibilidade de descanso. Jesus se oferece como aquele que dá descanso. No capítulo 12, um pouquinho depois do texto que nós lemos, Jesus faz algumas coisas num sábado. E tem gente que critica ele a respeito disso. E no versículo 8 ele diz assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo que ele é o Senhor do descanso, que longe dele não há descanso, por mais que a gente tente, por mais que o ser humano tente. Jesus é o Senhor do sábado. Eu lhes darei descanso, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Terceira coisa que Jesus nos diz nesse pequeno texto: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Jesus literalmente convida os ouvintes dele a tomar uma canga sobre os seus pescoços. Provavelmente não era uma canga daquele jeito ali. Eu procurei imagens daquela época, mas ninguém fotografou uma canga da época que Jesus estava falando. Mas certamente era parecido com isso. Um instrumento que é usado para colocar dois bois numa junta. Não sei se aqui fala junta, no Rio Grande do Sul, é uma junta de bois. Com isso, o que acontece? Eles dividem a carga e eles multiplicam as suas forças. Se o trabalho não era possível para apenas um boi fazer, com dois o trabalho é feito. Jesus está propondo isso para nós. E Ele está propondo que a gente divida a nossa carga com Ele. Ele está propondo que a gente, ao se achegar a Ele, multiplique a nossa força a partir da força que Ele tem. Ah, mas Jesus usou palavras cruéis. Onde já se viu falar de jugo? É uma palavra pesada. Jesus te convida a dividir a tua carga com Ele. Jesus diz: eu multiplico a tua força, basta você caminhar comigo. Um detalhe ainda sobre como se canga os bois. Se usa dois bois de tamanho idêntico ou muito parecidos. Só se usa a canga com um boi maior e um menor quando o menor está sendo treinado. As juntas novas de bois são treinadas para fazer o trabalho, colocadas ao lado de um boi mais velho e experiente. Jesus está convidando a gente para isso. Isso se chama discipulado. Jesus nos chama a andar com Ele, a dividir as nossas cargas e a multiplicar a nossa força. E uma última coisa, e com isso nós vamos encerrando, eu tenho mais um texto bíblico só para ler. Richard Foster, também um autor que eu gosto muito, ele escreveu assim: ansiamos possuir coisas que não precisamos e nem desfrutamos. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas de quem nós não gostamos. Eu creio que uma boa parte do nosso cansaço não é fruto de coisas que valeriam a pena fazer. A gente faz algumas coisas para comprar coisas que a gente não vai desfrutar. A gente gasta tempo com coisas que a gente compra para impressionar os outros. Por que eu usei esse texto do Richard Foster? Marcos capítulo 6, e com esse texto eu vou encerrar. Marcos capítulo 6, se você quiser abrir junto comigo. Versículos 30
a 32 dizem assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Os versículos antes do nosso texto, Jesus dá uma ordem para os discípulos e eles saem e cumprem. Eles pregam ao povo dizendo: arrependam-se. Eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios e agora eles voltam e prestam contas daquilo que fizeram ao mestre que os enviou. 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Abre aspas. Se a gente lê os evangelhos, a gente vê que para Jesus ter sossego, ele precisava sair. Onde Jesus estava, onde os discípulos estavam, tinha gente indo e vindo, buscando as mais diversas coisas, conselhos, cura, pão. Tinha pessoas, e de repente a gente olha ao nosso redor tantas vezes, e tem pessoas que carecem das mesmas coisas que as pessoas careciam na época de Jesus, mas elas não vêm buscar isso com a gente, elas buscam isso em algum outro lugar. E se a igreja ou se a igreja deveria ser representante de Jesus, e como discípulos, nós temos a tarefa de fazer assim como Jesus fazia. Tem alguma coisa errada nesse processo. Se as pessoas têm as mesmas necessidades e procuram outro lugar, quer dizer que nós, como discípulos e como igreja, não temos transmitido às pessoas que estão ao nosso redor credibilidade para que elas venham buscar em nós soluções para suas coisas diárias. Possivelmente porque a gente vive uma coisa dentro do templo e vive outra coisa no dia a dia com as pessoas que convivem com a gente. Eu fico muito feliz quando pessoas da comunidade, isso tem acontecido, não é agora um julgamento contra ninguém, mas eu fico feliz quando pessoas vêm e eu converso com um e com outro, e geralmente eu vou perguntar como você chegou aqui. E eu fico feliz quando a pessoa diz: foi fulano que me convidou, foi fulano que me trouxe. Isso é um sinal de que nós estamos começando a cumprir o nosso papel como igreja e como discípulos. As pessoas nos veem, e um convite nosso para qualquer coisa da comunidade só vai ser aceito se nós tivermos credibilidade. Do contrário, as pessoas vão procurar outro lugar. Havia gente indo e vindo. Jesus disse aos discípulos, finalzinho do 31, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Os discípulos não apresentam a sua lista de queixas, dizendo: nossa, Senhor, a gente fez algumas coisas, mas a gente está tão cansado. É Jesus quem percebe o cansaço deles. É Jesus que percebe que eles estão atendendo às necessidades das pessoas e não estão tendo tempo nem mesmo para comer. É Jesus que percebe e de novo convida: venham comigo, venham comigo. 32, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eu quero convidar você a pensar nestas últimas palavras de Jesus. Quando nós estamos cansados, qual é a razão do nosso cansaço? O nosso cansaço acontece porque as demandas que a gente assume a partir da nossa fé estão nos sobrecarregando. A gente tem atividades demais e a gente está investindo tempo em outras pessoas que vão chegando. É isso que tem nos feito cansar? Provavelmente não. O que nos tem feito cansar é aquilo que o Richard Foster disse. A gente está correndo atrás de coisas
que nós não queremos, mas a gente as compra para impressionar outros, de quem a gente não gosta. Eu quero convidar você nessa noite a ouvir estas palavras de Jesus, quando ele diz: venham comigo. Não é para um lugar qualquer, não é sozinho, não é para uma atividade qualquer. Venham comigo para um lugar deserto, um lugar onde ninguém vai importunar, onde o celular não vai tocar, onde você não vai receber nenhuma mensagem pelo celular, onde ninguém vai bater a porta. Um lugar deserto, você e Jesus, e descansem um pouco. Esse é o convite que surge no final dessa série. Nós falamos 5 semanas sobre o trabalho. Não deu 6, né? A gente deixou o Antigo Testamento de lado. Mas no final de tudo isso, o convite é para que a gente descanse. Não é simplesmente sair da nossa rotina. É escolher estar com Jesus, a sós com Ele num lugar, para que aconteça descanso. Que você, que eu, que a gente tenha a coragem de seguir, de responder ao convite de Jesus. Ousar ter esse tempo com Ele, para nossa saúde. Amém?